comentar essa última parte sobre o ITCMD, que a maioria dos estados, eles já prevêem essa alíquota de 8%. Aqui em São Paulo, ele tem uma alíquota fixa de 4%, não me importa o patrimônio. Então, existe esse projeto de lei da progressividade ali, mas como pode ver, se voltar aí o slide, vai ver que patrimônio acima de 250 mil. Quem tem um imóvel abaixo de 250 mil, gente, entendeu? Então vai ser É. 8% sim, É isso que eu acabei de falar. Vai, certeza. gente, 8% vai ser praticamente todos os imóveis, né? Exato. E assim, a pior parte não é essa. A pior parte é que esse projeto ele só vai adequar São Paulo ao restante do Brasil, aos outros estados. O grande problema é o projeto de lei que está prevendo uma alíquota de 22%. Sim. Já está em discussão no Senado Que é e, enfim, federal, né, Wesley? que é federal, que vai Que é fazer o aqueles lá que você limite. colocou dos 60%, vai ser Isso. 60% para a França, né? 50% para os Estados Unidos, E enfim, o 20 para o Brasil vai passar Brasil. de 8 para 22. E aí vai ter a parte de progressividade aí, que irão discutir depois de aprovada a lei federal, não é isso? E aí o Mas, povo fica, é isso, o povo fica falando, olha, vocês têm que fazer a holding, porque senão vocês vão perder patrimônio, porque vai aumentar a alíquota. Gente, vai aumentar. E a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer. Então, assim, de fato, vai ficar muito mais caro que tudo isso que eu mostrei para vocês, né? E a holding a gente não vai ter esse valor tão mais alto, porque a gente tem um valor, de patrimônio menor, porque é de acordo com a declaração do imposto de renda, tá? Eu vi exato. aqui, obrigada, Ana Paula, obrigada pelo elogio. E a Lisandra perguntou uma coisa aqui. A holding deve contemplar este herdeiro se ainda não foi formada? Neste caso, as mães são falecidas e parte do inventário já foi feita. O que que é o ideal aqui, Lisandra? Finalizar esse inventário que já está andando, né? Enfim, paciência, fez inventário, tem que terminar. Assim que terminar esse inventário, esses bens que ficaram já constituem uma holding para aquele herdeiro, caso quem recebeu esse patrimônio, já faz uma holding com esse imóvel dentro para que esse imóvel possa perpetuar para os seus herdeiros, né? Que seriam os filhos do filho que ficou. Não sei se ficou claro a resposta. Se você quiser. Ficou claro? Que assim, quem está em processo de inventário, gente, não tem muito o que fazer. Tem que terminar esse inventário. E o que que é o ideal, né? Pegar esse imóvel do inventário e já colocar numa holding, para que você já estabeleça isso para sua família, tá? Então, isso é bem importante. O que tá mesmo, o que já tá, já tá. Pode ser no imposto federal. Ué, o senhor Henrique perguntou: pode ter um imposto estadual e o mesmo ser federal? Não, o ITCMD, ele é um imposto estadual. Só que o teto, o limite do valor do pagamento desse imposto, ele tem que ser estabelecido por uma lei federal, tá? Então é isso que o Wesley estava explicando e eu também. O teto, Exatamente. Tem o uma teto tem que hierarquia, né? ser, o teto tem que ser estabelecido pela lei federal, mas os estados têm a sua autonomia, daquele valor para baixo, estabelecer o quanto quiser. Foi o que eu expliquei. A alíquota máxima hoje é 8%. O Rio de Janeiro pratica 8%. São Paulo não pratica, ele pratica 4%. E tudo bem, tá? O Poder Federal ele institui o imposto e diz a alíquota. E aí depois ele dá liberdade aos estados fazerem lei complementares, né? Para instituir é, dentro do seu próprio estado. Dentro do seu próprio estado, dá liberdade para os governadores fazerem isso, tá? Isso. Há discussão de centralização disso mais para frente, né? A gente sabe que, enfim, mas é dessa forma que funciona. Ficou claro, gente? Vocês gostaram? Vocês têm mais dúvidas? Vocês querem continuar sabendo mais sobre os outros, as coisas mais evoluídas, ou seja, sistema de três células, outras situações? Porque assim, tem coisas que são jurídicas contábeis, não, não é legal ficar explicando para vocês, vocês vão detestar. Então, eu trouxe É, uma forma mais fácil e simples de vocês entenderem aqui. Ricardo, a holding pode ser instituída com imóveis com gravação de restrição? Alienável, incomunicável e impenhorável? Eu acho sim. que a gente Cláusula consegue.
inaliabilidade, incomunicabilidade e penhorabilidade. Dá sim. A gente faz isso, tá, Ricardo? Isso é obrigatório nas nossas holdings. Por isso que a gente explicou lá na frente que não comunica com os genros e noras, quem detém todo o patrimônio é o dono. A gente falou de uma forma coloquial, tá? Mas é isso. A gente coloca todas essas cláusulas. Inalienabilidade. O que que é isso, Maíra? Não pode vender. Incomunicável, não comunica com ninguém, só com quem está na holding. Impenhorável, não pode vir quem for. O Papa vem lá do céu e desce, não pode penhorar aqueles bens, tá? Não, não pode. Ana Paula quer saber mais sobre holding, ótimo. E como funciona além dos imóveis o investimento em banco? Ótima pergunta, Érica. A gente faz uma holding de investimentos, tá? Separada do planejamento, ela fica acoplada aqui do ladinho e ela participa dos investimentos. Existe a portabilidade também de investimentos de pessoa física para jurídica. A gente pode fazer isso também, mas aí a gente tem que estudar caso a caso. A gente não consegue te dar maiores informações sem saber o caso concreto. Mas você pode fazer uma holding de investimentos, assim como você pode fazer uma holding é, de administração de bens, como locações, por exemplo, né? A gente tem a holding operacional de locações, em que ela fica também junto no sistema, mas separadinha em que ela também vai ter essa atividade imobiliária rodando e o patrimônio fechadinho na cofre, né? Que a ideia é que o patrimônio fique protegido. Então, você tem uma operacional de locação separada para que o seu patrimônio fique resguardado, tá? O imóvel, o Wesley, ele está falando o seguinte. Se o imóvel já tem essas restrições de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, se ela pode fazer parte da holding. Eu Então, acredito que precisa entender precisa melhor, porque entender melhor. possivelmente ele É, já recebeu esse imóvel de uma doação em vida, né? provável. Possivelmente, já recebeu esse imóvel em doação Como com essas tem. cláusulas ali. Exato. E se é inalienável, impenhorável e. Eu acredito que a gente. Incomunicável. Ele já Você recebeu não poderia ele. transferir, né, para um bem de pessoa jurídica, imagino eu. A não ser que você consiga a anuência de quem te fez a doação. A gente teria que entender um pouco melhor o caso, tá? Exatamente isso. A Carla adorou, a Ana Paula também. Aqui, previdência privada de pessoa física. É pessoa física, né, Wesley? Previdência privada, Exatamente. não tem pessoa Exatamente. jurídica. Aí, o Vandercinda, você vai perguntar assim para mim: ah, mas previdência não entra em inventário, verdade? Não entra. Não sei se você viu recentemente que os nossos queridos estão tributando a previdência privada em 5% acima de R$ 50.000 por mês. Ai, que lindo. Então, vocês acham que vai É, ficar isento de imposto até quando a Previdência? não, eles já estão prevendo imposto e assim, né? A previdência privada eles vendem uma ideia de que, olha, ela serve para não ter inventário, mas na verdade a previdência privada ela serve para bancar o inventário. Não é que não vai ter inventário, ela serve para você, né? Pagar o inventário com isso, Gente, eu conheço. Eu o conheço gente que VGBL, vem. É. os VGBL da vida aí que, né, entendeu? Então isso serve para você, o seguro, né? Você recebe para pagar o inventário. Não é que ele evita a holding, você evita o inventário, porque ela entra na pessoa jurídica e como eu coloquei ali no chat, a pessoa jurídica ela não falece. Quem falece somos nós, a pessoa física. Olha, tem 5 sócios nessa empresa. Um faleceu, eu levo lá um papel só lá na junta comercial e falo, ó, dá baixa nesse sócio aqui. O restante continua. Então não tem inventário, entendeu? Aquilo fica é uma instituição da família que cuida do patrimônio, E entende? aí, só voltando na Previdência, gente, eu conheço gente que tem dinheiro na Previdência para pagar inventário. Deixa dinheiro lá para isso. E eu conheço gente que vendeu o imóvel, pôs na Previdência para pagar o inventário futuro, que é caríssimo. Faz uma holding que é muito mais barata e resolve isso hoje, né? Assim. Exatamente. Bem mais simples, né, gente? Não sei. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Vocês estão muito quietinhos. De duas, uma. Ou entenderam tudo, ou foi uma porcaria e ninguém entendeu nada. Olha, você está excelente, viu, Maíra? A sua explicação acabou com todas as Não dúvidas. é? Nossa Senhora! A Alicia gostou do conteúdo.
Foi útil, não Então, foi, gente? Eu quero tanto passar esse conhecimento para as pessoas, porque isso é tão importante. É muito é sobre... importante. uma coisa que eu sempre digo aqui para todos os clientes é a liberdade, né? Não tem preço você ter Obrigada, liberdade. Karen. É, Existe muito, obrigada, Érica. inclusive o Karen, próprio obrigada. bem-estar, né? Quando você tem liberdade para fazer aquilo que você quer com o seu próprio bem, né? Não fica amarrado. Eu tenho aqui, tem uma porção de clientes que eles fazem a doação em vida, optam por um outro tipo de sucessão patrimonial, e aí depois chega aqui para mim, como já chegou aqui, pô, assim, meu coração faltou sair pela boca, assim. Eu falei, meu Deus. Um senhor, uma senhora já de praticamente 90 anos, eles doaram para o filho em vida, só que eles não gostavam da nora, maltratavam a nora. Aquela nora mal-vinda na família, e ele era filho único. E aí o que aconteceu? Ele se acidentou de moto, faleceu, os imóveis foram tudo para a nora e para o filho dele. E aí ela chegou e pediu judicialmente a desocupação do imóvel. Quer dizer, eles tiveram que pagar aluguel lá depois de tantos anos, Você vê, conquistaram outro tudo. caso Tinham dos idosos que ficaram sem nada, né? Olha três aqui, imóveis, tinham ô, três imóveis que ficaram sem nada. ô Wesley, o pessoal está perguntando que se na holding pode ser só maior de idade. Não, Cristiane, a gente pode pôr menor de Não, idade, mas tem que ter alguém cuidando deles, né? A gente teria que colocar um representante aí, tá? Qual o exatamente. valor mínimo de patrimônio que justifica a holding, Ítalo, holding de investimentos? A gente tem que avaliar caso a caso. Não tem como a gente falar um valor mínimo, a gente tem que fazer aqueles cálculos do croquis estrutural que eu te expliquei agora há pouco, para aí sim a gente ver a vantagem de fazer ou não. É aquilo que eu falei para vocês, eu já fiz sessão de viabilidade em que a gente percebeu que que não era bom para a pessoa fazer, a gente não fez. Né? Acho que a honestidade, gente, dormir no travesseiro com tranquilidade é a coisa mais importante que tem para mim, pelo menos. Eu jamais vou falar uma coisa para um cliente que não dá para fazer só para eu ganhar dinheiro, jamais, né? Tem aqui, ó. Preciso de mais detalhes porque já passamos por um inventário nada legal, exatamente. Atualmente, ao invés de dois herdeiros, agora são três. Aí, é complicado. Veja, Fora se os tem outros que processo de passam, né? inventário, Lisandra, não tem muito o que fazer nesse caso. A gente teria que conversar em particular para a gente ver como é que a gente te ajudaria, tá? Mas se já tem processo de inventário, se você já livrou algum imóvel do inventário, a gente até conseguiria pegar esses que se livraram para já montar a holding, tá? Mas se ainda está em processo de inventário, a gente não consegue mexer nisso, né, Wesley? É meio impossível, tem que esperar acabar o inventário, tá? Mas a gente pode É, conversar aqui, se você quiser depois conversar comigo no particular, a gente pode tentar fazer uma reunião online para entender melhor o caso, tá bom? isso. E, de repente,